Olá, sejam todos bem-vindos à segunda parte da nossa aula de políticas de atenção à saúde da criança. Muito bem, vamos falar sobre políticas públicas, né? Uma definição é um conjunto de programas e de atividades que são desenvolvidos pelo Estado, diretamente ou indiretamente, com a participação de entes públicos ou privados para assegurar um determinado direito de cidadania, de forma difusa ou para determinado segmento social, cultural, ético, econômico, correspondem a direitos assegurados constitucionalmente ou se afirmam graças ao reconhecimento por parte da sociedade ou pelos poderes públicos enquanto novos direitos das pessoas, comunidades ou outros bens materiais ou imateriais. Então, as políticas públicas, elas podem ser desenvolvidas por iniciativa do Poder Executivo, do Legislativo, separado ou conjuntamente, Executivo e Legislativo, também a partir de demandas e propostas da sociedade em seus diversos segmentos. Então, existe uma participação popular. Pode existir, sim, a questão de pessoas se juntarem ali com o seu representante do bairro, em conselhos, e sugerir que sejam criados determinados recursos de amparo ali a uma parte da população que está precisando. A participação da sociedade na formulação, acompanhamento e avaliação das políticas públicas, ele é assegurado pela lei. Então, existem fóruns em que é permitido, né, na verdade, é obrigatório a participação de uma parcela da sociedade para poder estar opinando, estar ajudando a construir, repensar, né, várias dessas políticas públicas. Então, nos últimos anos, de acordo com mudanças no nosso cenário geopolítico, né, a nossa globalização capitalista, o governo ele vai investindo de acordo com como está a sua economia, né? Aí, esse setor de políticas públicas, normalmente ele é mais castigado. Se a economia não vai bem, diminui o investimento, né? A economia está melhorando, melhora mais um pouco. Então, é um caso grave no Brasil, porque no Brasil a gente vive numa desigualdade social muito grande. A gente tem muita pobreza, tem muita miséria espalhada pelo país e é complicado a gente conviver com essa situação de há momentos em que há mais investimento, há momentos em que há menos investimento. E isso afeta a família, de maneira geral. Lá na ponta vai afetar a criança, mas tudo que afeta a família, consequentemente, afeta a criança. Então, vamos lá. O Estado, ele tem que assegurar direitos, propiciar condições para a efetiva participação da família no desenvolvimento dos seus filhos e fazer um investimento público nisso, certo? Porque atrás de uma criança excluída da escola, né, na favela, trabalho precoce urbano, rural, uma situação de risco, tem uma família em situação de risco, tem uma família desassistida, né? Quando uma criança é abandonada, também existe ali um adulto abandonado, uma família abandonada, né? A sociedade abandona também. É um efeito dominó, né? Tem efeitos micro e macro, né? Dentro do ambiente que a gente vive. Então, a exclusão social da família é uma coisa que o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele luta contra isso, né? Por quê? Porque ele quer trazer proteção integral a essa criança ou adolescente. Isso compreende a família também. Então, a família tem que se envolver, proteger e ser protegida, a sociedade, o poder público, para poder fazer a justiça social funcionar. Então, eu tenho alguns exemplos aqui para vocês de políticas públicas básicas que tem que estar funcionando, tem que estar disponível para todo mundo. Trabalho, educação, saúde, habitação e alimentação. Isso é o básico que todas as famílias necessitam, elas tendo como custear ou não. Então, essas políticas sociais, elas são elementares. Vamos agora dar nome aos bois e falar aqui das políticas mais famosas, que a gente conhece mais,
mais divulgadas amplamente e que dentro delas existem outras também que a gente nem conhece tanto assim. PSF, que é o ESF, Programa de Saúde da Família, que também é Estratégia de Saúde da Família. Qual é o foco? Família. Então, beneficia a criança também. É uma unidade de atendimento, né, dentro de cada bairro, de cada localidade, que a ideia é ficar perto mesmo dos locais de moradia das famílias que necessitam, e eles levam em conta a ação para detectar no domicílio necessidades de suporte, incrementar estratégias comunitárias, ampliar redes de apoio social, e eles fazem ações de promoção, proteção, recuperação da saúde dos indivíduos e da família de maneira integral e contínua. Olha só, ações do Programa Saúde da Família. Vamos aqui trazer as principais. Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança, estímulo e apoio ao aleitamento materno, realização do teste do pezinho, controle das doenças diarreicas, que é a terapia de reidratação oral, controle das infecções respiratórias agudas e o Programa Nacional de Imunização. Então, isso tudo são as ações do Programa de Saúde da Criança. O crescimento e desenvolvimento, como que ele é acompanhado? O Ministério da Saúde, ele recomenda o seguinte esquema. Para as consultas de rotina, 1 semana de vida da criança, depois 1 mês, 2 meses, 6 meses, 9, 12, 18 e 24. Então, isso daqui é o básico, elementar, obrigatório mesmo, para todas as crianças. Em todas as consultas de rotina, o profissional de saúde vai avaliar e orientar sobre o quê? Nesse acompanhamento. Alimentação da criança, peso, comprimento, altura e perímetro encefálico. Esse perímetro encefálico até os 2 anos de idade. Vacinas, desenvolvimento, outros cuidados para uma boa saúde, prevenção de acidentes, identificação de problemas ou riscos para a saúde. Uma outra política pública muito interessante é o método canguru, que ele integra a atenção humanizada ao recém-nascido de baixo peso. Ele busca melhorar a qualidade de atenção prestada à gestante, ao recém-nascido e à família, fazendo uma abordagem pele a pele, que é conhecida como a posição canguru. Então, isso faz com que o pai e a mãe participem da mesma forma, né, em relação ao bebê, e eles vão favorecendo o vínculo, a estabilidade térmica, estímulo à amamentação e desenvolvimento do bebê. Um outro programa que nós precisamos pontuar é o programa Criança Feliz. Esse é mais recente. Ele promove o aumento do acompanhamento para as famílias beneficiárias do Bolsa Família. Por quê? A família primeiramente tem que estar sendo acompanhada pelo programa Bolsa Família. E se tiver criança, né, até 3 anos de idade, aí se encaixa no programa Criança Feliz, que por meio de assistentes sociais e outras pessoas que estão na equipe da assistência, outros profissionais, eles vão dar orientações de como promover melhores condições para o desenvolvimento mais saudável dessa criança. Então, o programa incentiva as famílias a receber a visita, como também participar de ações dentro dos CRAs, envolvendo sempre a criança e envolvendo sempre um acompanhamento para que melhore, né, a saúde, a convivência, desenvolvimento psicossocial de maneira geral. Para que na primeira infância essa criança esteja bem acompanhada e não venha a precisar de outras políticas públicas. O programa Bolsa Família é o programa de transferência de renda do governo federal, de acordo com as condicionalidades, que unificou e ampliou os programas de renda mínima vinculada à educação, que era o antigo Bolsa Escola. Ele funciona por meio de cadastro único. E qual é a ideia? Também, desculpa, eu ia esquecendo de citar a questão de que ele também visa
dar continuidade ao programa Fome Zero. Então, o programa Bolsa Família visa dar um suporte financeiro para que as famílias de baixa renda elas possam ter a obrigação de mandar esses filhos para a escola, desses filhos cumprirem a frequência escolar, da família estar em dias com acompanhamento de saúde e também assistencial. O programa Saúde na Escola é um exemplo de política intersetorial. Por quê? Porque ela vai levar a saúde e a educação a trabalhar conjuntamente, né, voltada para criança, para adolescente, para adultos que estão ali frequentando a educação pública. Então, essas ações intersetoriais, elas conseguem ter uma atividade de sustentabilidade das ações a partir de formar essa rede que vai se responsabilizando, vai articulando, fortalecendo a rede do município. O CAPSI, que é o Centro de Atenção Psicossocial Infantil, ele compõe a rede de atenção à saúde mental, né, do município sede, voltado para o atendimento de criança e adolescente portadores de transtornos mentais severos e persistentes ou dependência de álcool e outras drogas. Ou seja, um adolescente de 16 anos que ele esteja numa situação de uso e abuso de substâncias ilícitas, aí, de drogas, ele não precisa ir para um CAPS-AD, ficar internado junto com outros adultos. Ele tem o local certo para ele, que é um CAPS infantil. Nem todos os municípios têm CAPS infantil, porque isso está relacionado a número de população, número de habitantes de cada município. Porém, é possível que cidades próximas façam consórcio, né? Então, é bom se informar sempre para ver onde é o local mais adequado de tratamento para cada pessoa, ainda mais quando é criança e adolescente. Às vezes as pessoas mandam por engano e acaba ficando mesmo dentro de uma outra política pública que não é a ideal. E nós temos também organizações não governamentais que elas dão suporte para as crianças e adolescentes, no caso, o terceiro setor. O primeiro setor é o Estado, né? O segundo setor é o mercado, é a iniciativa privada. E o terceiro setor é um termo sociológico sem fins lucrativos e de iniciativa privada, né, de uma empresa ou de uma pessoa física com a finalidade de caráter público. Então, quando você resolve juntar com outras pessoas e ajudar, vamos doar máscaras, isso é uma ação do terceiro setor. Vamos juntar comida, vamos doar agasalhos, e você junta com outras pessoas e faz uma quantidade bem grande, boa de doações. Isso pode se oficializar, vocês podem fazer disso uma ONG, né? Que ela está amparada pela lei das OCIPs, que é essa lei, as leis do terceiro setor. Então, existem diversas áreas temáticas das ONGs, que são as organizações não governamentais, como educação, profissionalização, AIDS, DST, criança, adolescente, violência sexual, meio ambiente, ecologia, povos indígenas, né? Existem muitas áreas. E algumas ONGs atuantes na saúde da criança é a ACC, que é a Associação de Apoio à Criança com Câncer, a Associação AMA, que é a Associação Amigos dos Autistas, e a Associação Vidas, que é Vivência e Inclusão da Pessoa com Deficiência por meio de atividades e sensibilização. Muito bem, então percebam que existe várias formas, várias portas aí para se bater quando a gente quer dar suporte, quando a gente quer ajudar, né, as crianças, as famílias. Existe a iniciativa privada, existe a pública, existe o terceiro setor, existem articulações. A gente precisa se articular, se dar bem com todo mundo, conhecer todo mundo, para a gente formar a nossa rede e a gente poder contar com o apoio quando a gente está aí no mercado de trabalho, precisando dar encaminhamento para resolver as situações.
Então, eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para vocês. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, eu estou à disposição. Eu vou ficar muito feliz com a presença de vocês nas minhas redes. Então, muito obrigada. Um beijo, se cuidem, até a próxima. Tchau!